9 horas, nós voltamos com o TV Mar News. Aí na sua telinha, imagens do trânsito na região do Tabuleiro, aqui na capital alagoana, nesse feriado de Corpus Christi. E a gente continua também aqui falando de trânsito e vamos diretamente ao vivo com Mara Almeida, que se encontra na rua Santa Fernanda, aqui na Jatiuca. Mara, tem mudança por aí? Isso mesmo, Porlane, tem mudança sim aqui na rua Santa Fernanda, né? A SMTT mudou a via, agora ela vai em sentido único à Avenida Dona Constância. Quem vai explicar muito melhor para a gente essa mudança é a Daniela Moreira, ela que é diretora de obras viárias da SMTT. Bom dia, Daniela, obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Teve essa mudança, qual que foi o objetivo, Daniela? Bom dia Porlane e a todos os telespectadores. Trata-se de uma mudança já solicitada pela população e através do estudo técnico foi vista realmente a necessidade de transformar a rua em sentido único. Por se tratar de uma rua com alguns polos geradores de tráfego, que é um exemplo hospital, então ela tem um fluxo intenso e uma caixa pequena, ela tem uma via estreita. Então nós vimos, a partir de estudos, foi feito o projeto e viu que era realmente necessário deixá-la mão única. Quais que eram as principais reclamações aqui do pessoal da região referente a essa via? Era esse trânsito mesmo que incomodava? Isso, por ser mão dupla e por se tratar de uma rua estreita, sempre havia alguns conflitos, especialmente porque havia carros estacionados dos dois lados, então às vezes os veículos não conseguiam passar. Então nós transformamos ela em sentido único para dar maior fluidez e colocamos placa de proibição de um lado da via até mais ou menos a metade do trecho da rua Santa Fernanda. Essa mudança ela passa a valer a partir de hoje. Como é que está sendo feita essa conscientização dos condutores? Isso, a modificação, na verdade, ela iniciou ontem à noite, hoje logo cedo, e até a próxima semana nós teremos aqui a presença de viaturas da fiscalização de trânsito para orientar os condutores dessa modificação. Iniciamos com a sinalização vertical, devido ao período de chuvas ainda não conseguimos concluir a sinalização horizontal, mas alguns trechos também receberão essa sinalização horizontal. Inclusive, e a substituição de taxões. Ver, né, Dani, aqui carro entrando já na contramão. Por enquanto não vai ser aplicado assim multa, né? Porque está esse período de adaptação, então os fiscais eles vão estar orientando até a população realmente se acostumar. Mas houve realmente muito elogio porque a rua agora ficou com maior fluidez no tráfego. Certo. E você falou das placas, né, de sinalização, elas começaram a valer a partir de hoje, já está aqui ao longo de toda a rua, não é isso? Isso, do início dela até o final, que vai dar na Dona Constância, toda a sinalização vertical está concluída, foi renovada todas as placas, não só dessa rua como do entorno. Algumas outras ruas também receberam esse benefício, um exemplo que recebemos uma demanda na rua São Francisco de Assis, ela também vai receber sinalização e estamos concluindo ao longo dos dias a parte da sinalização horizontal. É importante que o pessoal de casa fique atento a essa mudança, porque a partir da próxima semana pode haver multas, né? Isso, os agentes estarão aqui orientando, mas como a sinalização vertical já está implantada, então a partir da próxima semana será um pouco mais rigoroso. Quem tiver alguma dúvida, como é que pode entrar em contato com a SMTT? Durante esse período da pandemia, os contatos ou solicitações de novos processos estão sendo feitos através do telefone ou do e-mail. O e-mail é atendimento@smtt.maceo.al.gov.br ou pelo telefone, que é o 98232-2887. Muito obrigada, tá, Dani, pela sua participação Obrigada aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. É isso então, Porlane, pessoal de casa, viu? Tá tendo mudança sim aqui na rua Santa Fernanda. Vou até dar aqui uma noção para vocês. Fica aqui muito próximo do Hospital Vida, tá? Então aqui essa rua, ela passa a ser mão única. Ela vem, no caso do sentido da praia, direto vai até a Avenida Dona Constância. Antes ela era mão dupla, agora ela está sendo mão única, tá? Atenção aí você, telespectador que está aqui acompanhando a TV Mar. Durante essa semana vai ser uma semana de conscientização, tá? Mas a partir da próxima semana a SMTT já vai começar a multar quem descumprir essa nova mudança, tá? É um período de adaptação, a SMTT vai estar aqui conscientizando, fiscalizando, ajudando tanto os pedestres como também os condutores. E a gente torce aí para que todo mundo se adapte logo a essa mudança que já trouxe muitas melhorias, tá? Volto com você aí no estúdio.
Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. E agora sim a gente vai ver a matéria que fala sobre o descarte de medicamentos de forma correta. Vamos conferir. E agora o nosso assunto é sobre um decreto do governo federal, né, que na última sexta-feira regulamentou a logística reversa de medicamentos. Para a gente entender melhor o que é isso, nós estamos aqui com a Flávia Dabur, ela que é conselheira do Conselho Regional de Farmácias daqui de Alagoas. Bom dia, Flávia, obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Bom dia também. Esse já era um pleito antigo dos conselhos de farmácia? Sim, na verdade, acho que de todos os farmacêuticos, né, e representados sempre pelos conselhos de farmácias regionais, é muito importante isso, porque a gente fez, inclusive aqui no conselho, na faculdade, várias ações, onde a gente fazia essas ações, recebia os medicamentos vencidos e as pessoas falavam, e depois? Eu faço o quê? E a gente teve um retorno muito grande, porque tem muita gente que sabe que não pode fazer o descarte incorreto, mas não havia local para ela poder fazer esse descarte, né? Então vamos explicar para o pessoal de casa que ainda não entendeu o que é essa logística reversa de medicamentos. Tá, o nome é bonito, né? Mas na verdade o que significa? Que tanto o fabricante, no caso as indústrias farmacêuticas, os distribuidores de primários, né, de grande escala, e as farmácias, que também são distribuidores, né, de medicamentos, né, dispensadores de medicamentos, vão ser corresponsáveis por essa coleta, tá? Então vão existir algumas farmácias, tá? Isso ainda não foi determinado quais serão, tá? Vai ser, então eles pediram em torno de um estabelecimento para cada 10 mil habitantes que vai fazer esse recolhimento. Então eles vão ser postos de coleta, né? Pontos para você poder depositar esse medicamento que venceu, ou por exemplo não usa mais, terminou o tratamento e sobrou medicação de um antibiótico, por exemplo, que não pode ser reutilizado sem uma prescrição médica, né? Então esses postos, esses pontos de coleta, né, essas farmácias serão postos de depósito e depois eles vão se corresponsabilizar em mandar para as empresas que fazem o processamento correto, né? O objetivo é dar um descarte correto a esses medicamentos, porque a gente estava até comentando aqui antes de começar a entrevista ao vivo, que muitas pessoas às vezes nem sabem, né, como dar esse descarte a esses medicamentos. Jogam ali no vaso sanitário, né, e por aí vai, e isso não é o correto. Na verdade o meio ambiente agradece imensamente, né? Porque qual que é o problema? São produtos químicos que se você descartar, por exemplo, no vaso sanitário, você não vê mais, né? Mas isso vai para um sistema de esgoto ou para uma fossa e pode não, ele vai contaminar tanto a parte de solo quanto a parte de lençol freático. Se isso for desembocado num rio, por exemplo, vai para o rio, tá? Para o mar. E existem vários estudos, inclusive, que já fizeram doseamento de antibióticos em rios e lagoas e eles conseguem detectar, ou seja, é detectável, tá? E depois essa água volta pra gente, porque na verdade, por exemplo, aqui mesmo, né, o Pratagi, ele recolhe, né, a Casal coleta a água do Pratagi, trata e volta, tá? Então na verdade é uma coisa sem fim, tá? Então é muito importante essa conscientização e o legal é que vai haver também uma distribuição e uma informação para a população de quais serão esses pontos, né? Ou seja, o ponto X vai receber, vai ter um local apropriado para fazer esse depósito, né? desse material, né? Dos medicamentos. Vão ser especificamente para medicamentos de uso domiciliar, né? Então, exatamente, né? Esses medicamentos que acabam sobrando muitas vezes ou vencidos em casa, tá? É para poder receber. E quanto aos medicamentos que são utilizados, por exemplo, nas unidades de saúde e nos hospitais, esses aí já têm um descarte correto? Isso, tá? Então os hospitais já têm um sistema correto de descarte. As empresas que fazem a coleta, eles deixam, na verdade, tipo uns books, né? Uns tambores grandes lá, já apropriados para isso. E os hospitais fazem o descarte lá e as empresas têm um acordo, né, com eles, né? Um contrato e já coletam. Os postos de saúde ou clínicas estética, de tatuagem, né, que também geram outros resíduos que não necessariamente medicamentos, como agulhas, etc. Esses aí não poderão se beneficiar especificamente disso, porque eles já têm que fazer o descarte.
De fato, então, o objetivo é regulamentar a forma como é feito esse descarte e a gente entende que é algo que vai além apenas, né, de você ali descartar aquele medicamento, amplia muito mais essa discussão, chega até a abraçar, como você bem falou, o meio ambiente, né, Flávia? O objetivo principal, eu acredito ter sido esse, tá? Porque já tem muito estudo, né, dos impactos desse descarte incorreto, né, que a gente chama de medicamentos aleatoriamente, né? Porque, por exemplo, se de repente você joga no lixo comum, o lixo comum é coletado na sua casa, você não vê mais, só que aquilo vai para algum local, tá? Então, se ele for, por exemplo, para um lixão, que não é correto, mas a gente sabe que existe ainda, ele vai também contaminar solo ou alguma outra pessoa pode fazer uso indevido desse medicamento, né? Mesmo que vá para aterro, na verdade, entendeu? Você também existe o risco de contaminação, tá? Até quando você está jogando produto químico, né, no meio ambiente. Hoje, essa medida ela ainda não está valendo, né? As pessoas não vão conseguir ir a essas farmácias, enfim, entregar esses medicamentos. Mas é importante que agora, já sabendo disso, elas possam ir juntando em casa e esperar os próximos passos, a divulgação, né, dos pontos de coleta, enfim, para que elas possam fazer essa entrega correta. Isso, perfeito. A validade, eles deram um prazo de 180 dias, né, que são 6 meses. É importante, lógico, para todo mundo poder se readequar, porque vão ter locais específicos, né, já sinalizados, que para poder fazer. Aqui em Maceió tem alguns estabelecimentos de manipulação que já fazem esse recolhimento. Eu mesma já vi, né? Só que eles fazem ou de produtos manipulados também, né? A gente acabou não falando, mas produtos manipulados também, tá? Medicamentos manipulados também. Então, algumas farmácias já fazem por conta, por uma questão de consciência, né? Mas agora regulamentado, eu acredito que vai ter uma abrangência muito maior e vai ser muito interessante para todo mundo, né? Você faz bem para o meio ambiente, a gente está fazendo bem indiretamente para a gente mesmo, né? Isso mesmo. Então, se alguém de casa aí souber de algum ponto de coleta, pode deixar nesse ponto. E quem não ainda, fica aí segurando só mais um pouquinho até tudo isso ser divulgado, exatamente, né, Flávia? Exatamente, com certeza. Flávia, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada também. Bom dia a todos. Então é isso, tá, pessoal de casa? Se você souber de algum ponto onde você possa entregar, né, esses medicamentos aí vencidos ou que você não fez mais uso depois de um tratamento, por favor, entregue, você vai estar ajudando aí a preservar o meio ambiente. Caso não, vai juntando aí, tá? Vai guardando aí na sua casa, procura um espacinho para deixá-los, que assim que esses pontos de coleta, né, nas farmácias, eles forem divulgados pelo Conselho Regional de Farmácias daqui de Alagoas, você também vai poder fazer essa entrega, enfim, e dar um descarte seguro a esses medicamentos para que eles não possam prejudicar outras pessoas, o nosso solo e também, é claro, o nosso sistema aí de água. Porlane, com imagens de Márcio Andrei, eu volto com você aí no estúdio. É uma discussão muito pertinente e que é bom que a gente, de fato, tenha essa atenção com o descarte dos nossos medicamentos para a gente preservar o meio ambiente e a gente também, né? Como ela disse, tudo volta para a gente. Então, se é descartado na água, é a água que a gente vai consumir, são os animais que também vivem dessa água e acaba também sendo contaminado e contamina a gente, enfim. E olha só, gente, agora a gente vai falar no nosso quadro Emprego e Renda com Israel Lessa. O tema de hoje é a saúde do estado de Alagoas está doente, né? E a gente vai trazer aqui, infelizmente, os casos dos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, os médicos e que estão trabalhando na linha de frente e que têm adoecido cada vez mais por conta dessa pandemia. Bom dia para você, Israel Lessa, tudo bem? Tudo bem, Porlane. Bom dia a todos. Bom dia a você também. É isso aí, Porlane. Infelizmente, esses dias, especialmente, né, para mim e para minha família, tem sido muito triste. Eu acredito que para todo o Brasil, para todo mundo, mas problemas mais próximos aqui nossos, né, por causa dessa pandemia, eu perdi 2 tios, né, um irmão do meu pai e um irmão da minha mãe, né? E eu acho que, como todo mundo, também perdemos vários amigos, né? E amigos do coração, né? Que vão deixar um grande vazio. Mas é isso, a gente torce e pede a Deus que, né, tenham eles em um bom lugar.
Mas voltando aí à sua pergunta, né? Enquanto a gente fala dos efeitos do Covid-19, a gente não se limita a comentar apenas as estatísticas, né? A gente não pode esquecer das vidas, né? Que são insubstituíveis, né? E se não bastasse o sofrimento que o vírus impõe, né, para toda a população, ainda estamos sujeitos às barbaridades de gestores públicos que fazem do vírus uma disputa política, né? A coisa ficou de uma forma tão complicada, né, que polarizaram o assunto em duas bandeiras, né, bem dizer. Aqueles que querem abrir a economia a todo custo e aqueles que preferem um lockdown, né? Aqueles que acham que cloroquina é remédio e aqueles que acreditam que é um veneno. Então, o povo está no meio dessa confusão toda sem saber realmente o que fazer. É uma pena. Pois é, Israel, os governadores do governo federal que não conseguem se entender, que tomam decisões contraditórias e fica a população nesse meio sendo prejudicada, porque à medida que a gente não tem um trabalho integrado numa situação de pandemia, uma situação já tão caótica como a gente vem vivenciando, né, a população sofre cada vez mais com a situação. E eu queria aqui abrir um parênteses e me solidarizar a sua dor, né, também e dar os pêsames aqui em nome da TV Mar, toda a sua família pelas perdas, tá bom? Ok. Muito obrigado, Paulane. Mas aí onde é que está? Aqui no Brasil, enquanto nós estamos chorando a morte acho que daqui a pouco chega aos 40 mil pessoas, né? A credibilidade desse governo que já vinha derretendo após a saída de 2 ministros, no meio de uma confusão toda, já é o 3º ministro, né, da saúde, né? É difícil, né? A coisa piorou ainda mais, né? Principalmente depois desse escândalo aí do último domingo, que além de omitir o número real de mortos, o governo faltou ainda com transparência, não só aqui para o povo brasileiro, mas para o mundo todo. É um absurdo. Aqui em Alagoas, nós estamos à beira do caos, no limite da ocupação de 80% dos leitos de UTI só aqui na capital. São quase 20 mil pessoas contaminadas e quase 700 óbitos. Aqui, o Covid piorou o que já era ruim, Paulane. A saúde em Alagoas sempre foi precária. E o pior, o governo envolvido agora recentemente em escândalos de má gestão e de desvio de recursos públicos. Você que está me assistindo aí agora, você esqueceu da operação da Polícia Federal no final do ano passado? Houve investigação aí com esse problema aí de serviços de prótese e materiais médicos? Teve prisão, inclusive, na Secretaria de Saúde e lá no HGE. Será que estão aproveitando desse momento aí do Covid para abafar as investigações? Ninguém mais viu falar nenhuma vírgula, Paulane, sobre esse assunto. Pois é, esse é o panorama do nosso estado, infelizmente, né, que não é diferente dos outros estados do país, ou você tem notado alguma diferença particular aqui no nosso estado? Não, aqui no estado a gente também vê um desencontro, infelizmente. E quando a gente passa, além dessa questão dos profissionais, que todos os dias aparecem denúncias, né, de contágio por parte ainda dos profissionais da área de saúde, né, você vê também uma outra coisa que vai agravar lá na frente. É a falta de apoio, né, para a economia lagoana. Infelizmente, a gente já falou, inclusive, várias vezes, né, aqui no programa sobre isso, né? Então, aí, como é que eu posso dizer assim? A gente só pode contar realmente, né, com como é que se diz? Com o apoio daqueles que estão vamos dizer assim, no batalhão de frente, que é o pessoal que tem sido menos reconhecido, né, que é o pessoal da área de saúde, né? Israel, e diante desse cenário de caos, então com quem a população pode contar? Essa pergunta fica mais fácil da gente responder, Paulane. É por isso que no meio de tanta incompetência e de tanta má-fé, eu agradeço, como eu disse aqui, realmente a quem vem fazendo a diferença, né, no combate à pandemia. Eu queria prestar aqui a minha homenagem, né,
inclusive em nome da TV Mar, né, a todos os profissionais de saúde de Alagoas, em especial aqui de Maceió, onde o estrago tem sido maior. É por isso, Porlane, que meu reconhecimento, né, vão para todos os trabalhadores da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, radiologistas, maqueiros, psicólogos, assistentes sociais, motoristas de ambulância, socorristas. Me perdoe se eu esqueci alguém. Enfim, a todos aqueles que estão dando a sua vida para cuidar da nossa. E a nossa forma de retribuir, né, Israel, é tomando os cuidados, né, para que a gente adoeça menos, para que a gente tente não se contaminar com esse vírus e evitar aí a sobrecarga de trabalho desses profissionais que já tem sido imensa e que, inclusive, poucos têm o reconhecimento do poder público. Fala um pouco sobre isso também. Infelizmente, Porlane, né, a única coisa que esses profissionais, né, vem recebendo, né, vem tendo do poder público é o descaso. É uma vergonha, né? Ao invés de eles estarem brigando por política, o que eles realmente deveriam fazer era valorizar esses profissionais que estão sendo maltratados, desde a reforma trabalhista, né? Com a perda dos seus direitos. Todos sabem que a reforma tirou ali cerca de 117 artigos da CLT. E também foram tirados os direitos desses profissionais. Inclusive, essa medida provisória, essa 927 do governo federal, tentou impedir, inclusive, que a Covid fosse considerada doença acidentária. Seria um prejuízo imenso, graças a Deus que isso não passou. Né? Principalmente para esses profissionais que se arriscam a toda hora na luta contra esse vírus. Aqui nos estabelecimentos de Alagoas, muitas vezes, inclusive, sem a proteção que deveriam ser fornecidas. Né? Volto a dizer, várias denúncias aí da falta de EPIs. Né? E todo dia tem denúncia a respeito disso. Querem, inclusive, colocar a culpa da crise econômica nas costas desses profissionais, congelando os salários deles por 2 anos. A gente viu o que foi que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou. Colocaram a dinamite, né, no bolso dos servidores. E ali estão os servidores da área de saúde, que foram prejudicados. Né? Uma tremenda injustiça, só aqui mesmo no Brasil. Infelizmente, os profissionais da saúde merecem o reconhecimento e a valorização urgente por parte do poder público. Não basta só a população fazer esse reconhecimento. Tem que ter o apoio do setor público. Né? E não basta apenas tapinha nas costas não, Porlane. Tem que melhorar urgentemente salário e condições de trabalho. Pois é, Israel. Lembrando aqui, né, que o senador Fernando Collor conseguiu a retirada, né, desses profissionais da área de saúde, os servidores ligados à saúde, ele conseguiu a retirada desses servidores desse projeto aí que congela o salário dos servidores, né? A gente tem que aplaudir o senador por essa iniciativa. Pois é, exatamente. Pelo menos dessa forma eles estão resguardados e merecendo então aí o reconhecimento devido que merecem, principalmente diante desse momento. Isso. É isso aí, é isso aí. Então, Israel, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então na próxima quinta-feira no quadro Emprego e Renda, ok? Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre solidariedade. O presidente do Lar São Domingos, Ricardo Santos, tem um convite para uma live de apoio que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 11 de junho, com o cantor Pedro Henrique. E a gente tem, inclusive, o vídeo para mostrar aqui a vocês. Vamos conferir. Eu sou Ricardo Santos, presidente do Lar São Domingos. Estou aqui para trazer o agradecimento da nossa instituição a esse querido artista de Alagoas, o Pedro Henrique, por essa iniciativa que nos sensibiliza a todos. Além de nos trazer alegria aos nossos corações nesse período da pandemia, com certeza essa atitude fraterna de caridade, trazendo recursos para o Lar São Domingos, será de grande valia, porque as mais de 400 crianças que lá estão sendo assistidas, juntamente com as suas famílias, mais de 200, nesse momento estão passando por grandes necessidades, dificuldades de alimentação, de ganharem o seu dinheiro no seu trabalho, porque estão confinadas, e essa arrecadação
será muito importante para que elas possam se sentir amparadas, apoiadas por nossa sociedade. Então, a nossa gratidão em nome da diretoria, em nome das crianças que lá são assistidas, das famílias, e com certeza o povo alagoano está também sensibilizado com essa sua atitude. Que Deus abençoe o seu trabalho, que você tenha muita prosperidade na sua vida, muito sucesso e que Deus fique com todos. Muito obrigado. E olha só, lembrando que o objetivo é a arrecadação de donativos para as crianças e famílias assistidas pela instituição. Então, vale muito a pena a gente participar. Com essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí.